Queridos irmãos, quero saudar cada um de vocês na graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa tarde, início de noite para cada um dos irmãos. Deus já tem nos concedido um domingo muito abençoado, hoje pela manhã, nossa EBD, um encontro abençoador, edificante, e agora esse tempo precioso também, onde vamos ser edificados mais uma vez pela palavra de Deus, onde Deus com certeza falará ao nosso coração. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 40, uma leitura, me acompanhe por favor nessa leitura. Esse salmo é um salmo de proclamação da esperança em Jesus. Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor. Ao nosso Deus, muitos verão estas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Deus abençoe essa palavra e aplique aos nossos corações. Quero convidar você a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos para um momento de oração. Esse é um tempo precioso de Deus para nós. Por favor, entenda isso. Deus quer falar com você. Deus tem algo especial para o seu coração esta tarde, esta noite. Feche seus olhos, vamos falar com Deus, alinhando as nossas expectativas, o nosso desejo, com aquilo que Deus quer fazer. Senhor nosso Deus e Pai, Deus de bondade, de infinita misericórdia e graça, nós te invocamos, nós te bendizemos, nós exaltamos o teu nome, Senhor, e o reconhecemos como Senhor, Senhor soberano, Rei dos reis, aquele que governa, que dirige, que conduz, que sustenta, que abençoa. Ó Deus, nós te louvamos, oferecemos ao Senhor as nossas canções, as nossas orações, o meditar do nosso coração, a leitura da Tua palavra, tudo, ó Deus, queremos agora oferecer ao Senhor e suplicar que o Senhor edifique as nossas vidas. Fala aos nossos corações mais uma vez. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Alimenta-nos, ó Deus, para que possamos, com a nossa vida, continuar glorificando e bendizendo o Teu nome em todo o tempo. Nós oramos, nós te agradecemos, em um nome precioso de Jesus. Amém e amém. Vamos celebrar o Senhor com canções, com a nossa equipe de louvor. Não sei se você está em casa ou no escritório. No escritório deve ser difícil por ser um domingo, mas quem sabe, ou no celular ou no seu computador, não importa, louve ao Senhor agora conosco, da maneira que você puder, mas não deixe de cantar com a gente essas canções maravilhosas que edificam a nossa vida. Nós vamos cantar ao Deus que é puro amor. Amém. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é o Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus
Senhor que vive. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo poder do Espírito Santo. E porque Ele vive, a gente pode crer. A gente segue crendo. Aleluia, equipe de louvor. Amém. Aleluia, irmão que está em casa, que está na transmissão. Aleluia, Samuel que está no teclado. Glória ao nome dele. Amém. Você pode cantar com palmas aí. Adore ao nome do Senhor. Ele venceu a morte, nosso rei, e vive e reina eternamente. Enviou seu filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, nós o adoramos, vencedor invicto. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Como estamos seguros nas mãos dele, o autor da vida, o autor da sua vida, Esther.
E quando você canta para Ele, você declara para os céus que Ele é o seu autor. Faz isso em casa. Faz isso agora. Declara assim: Jesus, Tu és o autor da minha vida, o meu dono, o meu Senhor, o meu amigo. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho para Jesus, o amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Oh,
Queridos, vou pedir vocês agora para abrirem suas Bíblias mais uma vez comigo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, para a leitura de 3 versículos da palavra de Deus que nos orientam sobre a nossa contribuição, a nossa participação no avanço do reino de Deus com os nossos bens materiais. Eu e você somos cooperadores de Deus no avanço do reino de Deus. Que honra, que privilégio. A Bíblia diz que os anjos desejaram essa posição, mas Deus concedeu a nós, a mim e a você, o privilégio de trabalharmos com Ele na implantação do reino dEle nesse mundo. Que maravilha, que bênção. Essa é a tarefa mais honrosa que alguém pode desejar e pode desempenhar. Cooperador de Deus. Cooperamos com os nossos bens, cooperamos quando trazemos os nossos dízimos e ofertas. E Paulo, orientando a igreja em Corinto, ele diz que dizimar e ofertar é como semear. Ele diz, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Então, o primeiro verso nos desafia a participarmos do avanço do reino de Deus com tudo aquilo que temos e com tudo aquilo que somos, com abundância. E esses recursos Deus repartiu a cada um de nós, conforme a sua vontade. E é por isso que o verso 7 diz, cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Vem a promessa de Deus para aqueles que cooperam com o avanço do seu reino. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, ou seja, não faltará nada, tendo sempre em tudo ampla suficiência, você também possa superabundar, ou possa fazer muitas boas obras com os recursos que Deus concedeu a você. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então esse é um tempo reservado no nosso culto para nós exercitarmos a nossa fé, participarmos de forma concreta no avanço do reino de Deus. Talvez você já tenha feito isso, feito uma transferência bancária, entregado seu dízimo e oferta, então nós vamos orar com você. Se você não fez e deixou para fazê-lo nesse momento, pode fazer. Para facilitar o trabalho, tem aí um QR Code, onde você vai colocar o seu celular, focalizar aí com a sua máquina filmadora aí no seu celular, o QR Code, e você vai poder fazer aí, seguindo os passos, a transferência bancária. Isso é para facilitar. De outra forma, tem aí as contas bancárias da igreja, e estamos usando esse método, principalmente agora, nesse tempo que não podemos nos reunir presencialmente. Participe com a gente desse projeto maravilhoso, que é o avanço do reino de Deus. Nós vamos cantar mais uma canção, e depois nós vamos orar, pedindo que Deus nos dê sabedoria na administração desses recursos, pedindo para que Deus possa trazer sempre a você fé e esperança nesses tempos difíceis. Vamos cantar. Que sejamos bons vasos nas mãos do Senhor, vasos renovados pelo poder do Espírito Santo. Canta aí no seu coração e que flua a adoração desse vaso que é você. Amém. Glória ao nome dele, que é o oleiro. Tudo que ele faz é bonito. Tudo que ele faz é perfeito.
tijoloeiro das nossas vidas, que é o Senhor. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor amado, tu és oleiro e eu vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Vasos cheios do óleo do Espírito Santo. Vaso novo. Vasos cheios de louvor e adoração. Um vaso para a tua glória. Um vaso novo. Um vaso novo. Um vaso novo. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Vamos orar agradecendo pela provisão de Deus. Apesar de tempos difíceis, Deus tem provido nossas necessidades. E nós vamos orar também por você que está aí precisando que Deus abra uma porta de trabalho para você. Queremos orar por você, para que Deus possa abençoar o seu coração com esperança, com firmeza. Você que está tentando entrar no mercado de trabalho, nesse tempo também, algumas áreas bem difíceis, outras não tanto. Enfim, vamos colocar a sua necessidade, vamos estar com você nesse momento. Eu vou pedir a Kelly Portes que nos dirija a Deus, Kelly, em oração, agradecendo a provisão de Deus e pedindo para que Deus abra portas para esses nossos irmãos e irmãs que estão aí vivendo esse drama do desemprego. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, ó Deus, te agradecemos por mais um dia de vida. Amém, Te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua provisão nas nossas vidas. ó Pai. Aleluia, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelas ofertas, pelos dízimos, que esses recursos sejam usados, ó Deus, na propagação da tua palavra, ó Pai. Amém, Jesus. Que nesse momento, ó Deus, nós te pedimos por aquelas pessoas, ó Pai, que estão desempregadas, que estão precisando, ó Deus, de um emprego, que o Senhor abra as portas, ó Pai, para essas pessoas, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, com a tua provisão, com a tua graça sobre a vida dessas pessoas, ó Pai. Nesse momento difícil que estamos vivendo, ó Deus, que o Senhor esteja com cada uma delas, e que o Senhor esteja, ó Deus, providenciando recursos a essas pessoas, ó Pai. Nos abençoe, ó Deus, continue, ó Deus, provendo
para as nossas vidas e provendo também para todos, ó Pai, aqueles que não têm recursos, ó Deus. Providencia, ó Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos e entregamos, ó Deus, a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai. Amém. Amém e amém. Um aviso para os irmãos, importante, uma convocação, um aviso, uma convocação para você. Sexta-feira, dia 26, às 19h30, mais um encontro de oração. E como não podemos fazer ainda o presencial, vamos fazer através do aplicativo Zoom, como já temos feito aí esse ano todo que passou. Então, nós vamos ter o Orando em Família, que é um trabalho aí na direção do Ministério de Intercessão e Oração da Igreja e o Ministério de Família. Eles estão organizando, vão divulgar as redes sociais da igreja. Você pode convidar uma família para participar, um amigo para participar. Isso não é restrito à igreja. Alguém que você gostaria que participasse com a gente, talvez um amigo que pediu oração a você, uma família, você poderia convidá-lo para participar com a gente, nem que seja por um pouco de tempo. E aí você apresenta esse amigo, essa família, nós oramos por ele. Enfim, esse é um tempo muito especial de Deus para a igreja. 26, próxima sexta-feira, às 19h30, através do aplicativo Zoom. Você vai receber aí o link nos grupos da igreja. Os diversos grupos da igreja vão ser divulgados esse link aí para você participar. E se você está me ouvindo e não faz parte de nenhum grupo, você ligue aqui para a igreja, fale com a gente, para que você seja incluído nesses grupos aí e você receba esse link. Por favor, abra a sua Bíblia comigo no Salmo 42. Salmo 42, por favor, abra aí, para você me acompanhar na leitura do texto, que será o texto no qual nós vamos meditar nessa tarde, nessa noite, início de noite. Salmo 42. Eu imagino que você já deva ter lido este salmo pelo menos uma vez, ou talvez ouvido trechos deste salmo. Este é um salmo de uma inspiração muito grande, de mensagens muito preciosas, que falam muito ao nosso coração. E eu quero falar com você, baseado neste salmo, sobre o tema: cuide das suas emoções. Cuide das suas emoções. Salmo 42. Me acompanhe aí, por favor, a leitura desse salmo todo. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro em mim se me derrama alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon, no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as
tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, ó Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Deus abençoe essa palavra e aplique ao meu e ao seu coração nessa hora. E eu destaco o verso de número 11 do texto que lemos, Salmo 42, a parte final. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Feche os seus olhos para orarmos, peça a Deus para falar ao seu coração. Senhor, nós abrimos a Tua palavra e cremos que o Senhor de fato fala conosco. Essa palavra inspirada pelo Senhor mesmo. Use, Senhor, essa palavra para trazer consolo, esperança, trazer ânimo. Use essa palavra, Senhor Deus, agora para corrigir as nossas faltas, para nos exortar, para edificar a nossa fé, para nos animar nessa caminhada. Usa, Senhor, essa palavra para trazer salvação. Perdoa os nossos pecados. E se porventura existir alguma coisa que possa impedir a nossa comunhão com o Senhor, nós te pedimos humildemente, Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas faltas e tudo aquilo que possa agora, Senhor, ser obstáculo, ser barreira entre nós e o Senhor. Tira, Senhor, faz fluir o poder do Teu Espírito Santo sobre o coração, a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Cuide das suas emoções, sobretudo porque tempos difíceis requerem um maior cuidado com as nossas emoções. Creio que você concorda comigo que esse tem sido um dos maiores desafios desses últimos meses. Não há dúvidas que, principalmente nesse tempo de tantas más notícias, de situações imprevisíveis, de instabilidade emocional, as nossas emoções, ou controlá-las, ou manter a estabilidade nas nossas emoções, é uma grande conquista, um patrimônio sem medida. A palavra de Deus nos traz, desde o início, revelações sobre a experiência de servos de Deus, que em momentos de crise, viveram a bênção da estabilidade emocional. Por exemplo, eu lembro de você a experiência do profeta Abacuque. O profeta Abacuque viveu em tempos absurdamente difíceis, e ele declarou, no capítulo 3, versículo 18, ainda assim, ou apesar de, eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Alguém que se alegra em Deus, a despeito das circunstâncias, é alguém que conseguiu
a estabilidade emocional ou que conseguiu administrar bem as suas emoções. Também nós temos a experiência do apóstolo Paulo, quando em tempos difíceis ele faz aquela famosa declaração que às vezes nós repetimos tantas vezes: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a administrar as minhas emoções de maneira que eu consigo me alegrar, mesmo quando essas circunstâncias são adversas. É isso que Paulo está querendo dizer, que administrar as emoções é um constante aprendizado. Isso não é algo que você faz da noite para o dia. De certa forma, nós temos uma alma indomável. De certa forma, os nossos sentimentos, eles são muito volúveis, inconstantes. E nós somos desafiados a aprender diariamente a administrá-los, sobretudo em circunstâncias difíceis. O salmista, no Salmo 16, versículo 9, diz: por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto. E no íntimo exulto. Ou seja, o que cercava a vida do salmista eram situações complicadas, difíceis, mas ele conseguiu exultação no seu íntimo, no seu interior. Havia ordem no mundo interior do salmista, a despeito das circunstâncias adversas. A verdade é, queridos, que nós não podemos ficar livres das más notícias e nem do imprevisível. Essa é a grande verdade. Estão aí lotando as livrarias, manuais de autoajuda, e temos também a teologia da prosperidade, muitas vezes pregadas, lamentavelmente, nos púlpitos de igreja, dizendo que você precisa aprender a determinar. Determine a Deus, determine as circunstâncias, e a partir daí você terá controle. Lê do engano. O apóstolo Paulo não nos ensina isso, a Bíblia muito menos não nos ensina isso. A genuína estabilidade emocional que nós tanto precisamos e desejamos, não depende necessariamente de alguém ou das circunstâncias favoráveis ao nosso redor. A estabilidade emocional suporta os imprevistos. A estabilidade emocional suporta a dor, o sofrimento e o distanciamento. A estabilidade emocional se dá a despeito de tudo e de todos. De outra forma, não poderia ser chamada de estabilidade emocional. Estamos nos referindo a uma alegria, a um contentamento interior, preservado no nosso íntimo, no centro, na parte mais íntima do nosso ser. Uma alegria interior, uma alegria que não é estética, uma alegria que está para além das aparências. É, como diz o poeta, uma alegria teimosa, que nunca vai embora. Uma alegria que ninguém pode arrancar de você, que ladrão nenhum pode roubar. E o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Jó capítulo 16, versículo 22. Os tempos que nós vivemos são desafiadores mesmo. Isolamento social, medo, incerteza com o futuro, mudança no ritmo das nossas relações, mudança na forma de trabalho, fatores que podem gerar transtornos, depressão, ansiedade, que culmina muitas vezes em brigas, em até mesmo divórcios, infelizmente. E a questão que eu trago para você hoje é como preservar a saúde mental e emocional nesses tempos tão difíceis. O texto que lemos, Salmos, está nos Salmos, no livro dos Salmos. Os Salmos nos ensinam muito sobre o Deus
revelado nas Escrituras Sagradas. Um Deus santo, um Deus poderoso, invencível, provedor e relacional. Ou seja, um Deus grandioso, um Deus em alguns aspectos inatingível, como diz Lutero, o Deus abscônditos, o Deus que se esconde, mas é o Deus também que se revela, é o Deus pessoal, é o Deus que trata conosco nas nossas questões mais íntimas. O Deus que cumpre as suas promessas e que cuida de nós com amor paternal. Um Deus que nos abraça. Um Deus que enxuga as lágrimas dos nossos olhos. Os salmos também nos revelam sobre nós mesmos. Primeiro revelam sobre o Deus das Escrituras. E nos revelam sobre nós mesmos. Os salmos têm o poder de desvendar o nosso coração. Esse labirinto, que às vezes é tão complicado e incompreensível, os salmos, quando nós lemos, ele tem poder de desvendar. Os salmos têm o poder de fazer um raio-x do nosso interior e muitas vezes mostrar fraquezas, vulnerabilidades, dores, temores escondidos, dúvidas, tristezas, desespero e também esperanças. Ao lermos os salmos, nós nos identificamos com as pessoas que os compuseram. Todos os tipos de pessoas viveram em circunstâncias diferentes e que aprenderam a lidar com as suas emoções. Nos identificamos com esses personagens, nos interagimos com eles, sofremos. Quem nunca chorou em cima do livro dos Salmos, mas também somos tão fortalecidos com os exemplos desses homens de Deus, exemplos de fé e de perseverança em tempos difíceis. Quem nunca se identificou com o querido Davi, que conforme registra o Salmo 32, foi esmagado pelo peso da culpa e do pecado, e como sofreu um sofrimento íntimo, porque guardou o pecado, não confessou. Quem nunca se identificou com esse homem? Quem nunca se identificou com Asaf, que olha ao seu redor e pergunta, por que prosperam os ímpios? Quem nunca exultou e glorificou o Senhor pelo seu triunfo e pela sua vitória, como, por exemplo, o Salmo 47. O salmo que lemos, o Salmo 42, é um salmo de lamento pessoal. Nós encontramos aqui os filhos de Coré, ou como dizem algumas traduções, os filhos de Corá. Nós encontramos esses compositores da igreja, aqueles que eram encarregados de dirigir as celebrações do povo de Deus, os cultos, aqueles que dirigiam os corais maravilhosos, a gente imagina, do Velho Testamento. Nós encontramos esses homens aqui, servos de Deus, lamentando as angústias da alma. Encontramos esses homens descrevendo a sua luta interior contra as angústias existenciais, mas ao mesmo tempo, nós encontramos esses homens fazendo forte ênfase na confiança em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Este salmo é um salmo que na sua original, no registro original, ele tem um substantivo chamado masquil. Masquil, no hebraico, significa uma canção de sabedoria ou de ensinamento. Ou seja, era um cântico que tinha o propósito de ensinar.
era uma canção didática. Ou seja, esse salmo foi composto pelos filhos de Coré para trazer inspiração, mas também para trazer ensino, para trazer reflexão, para trazer mudanças. Era um salmo que ensinava verdades importantes para o povo de Deus que estava a caminho. O Salmo 42 é um salmo que começa com uma declaração tão importante e tão fundamental. A necessidade que todos nós temos de um relacionamento profundo com Deus. É assim que o salmista começa compartilhando as suas angústias e a sua luta interior, dizendo assim: a minha grande necessidade é de Deus. E é interessante porque antes mesmo de descrever as suas angústias, ele faz essa afirmação. E é lógico que o salmista escreveu esse salmo depois de lidar com as suas emoções num determinado momento. É por isso que esse salmo é didático, porque ele não apenas mostra a luta do salmista com as suas emoções, mas mostra como ele lidou com elas. E a primeira lição deste salmo, a lição mais importante, a lição básica, e é algo que eu e você precisamos aprender no que se diz respeito às nossas emoções, é que a grande necessidade que nós temos é de Deus. Como suspira a corça pelas águas, assim a minha alma tem sede de Deus. O que o salmista está ensinando a mim e a você? Que todas as nossas necessidades são supridas por Deus. Necessidades físicas, necessidades emocionais, necessidades, sobretudo espirituais, encontram suprimento em Deus. Assim como suspira a corça pelas águas, eu suspiro por Deus, eu desejo, eu anseio por Deus. Essa é a declaração inicial do salmista. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Você já conseguiu identificar a necessidade da sua alma? Ali, a raiz ou o nascedor dos nossos instintos, dos nossos sentimentos mais básicos. Qual é a necessidade da alma? É necessidade de Deus, o Deus vivo. E o salmista diz que ele está se dispondo a estar perante Deus, perante a face de Deus, e ele mostra aqui um desejo: quando eu irei e estarei perante a face de Deus? O que ele está dizendo é que eu quero aprofundar o meu relacionamento com Deus. Quando que eu irei ter um momento que eu estarei contemplando a Deus de forma plena, de forma total? A partir daí, o salmista começa a descrever, em primeiro lugar, quais as razões que levaram a sua crise. Os desertos da vida, o versículo 1, fala dessa corça que andava pelo deserto necessitando de água. Não é por acaso que o salmista escolhe a corça, um animal que habitava prioritariamente no deserto. Assim também, eventualmente, nos encontramos ou podemos encontrar no deserto. Deserto é um tempo de aridez. Deserto é um tempo onde nós somos castigados pelas provações, pela dureza da vida. É um tempo onde somos provados, onde caminhamos numa região pedregosa, numa região difícil. Quando caminhamos no deserto da solidão, quando caminhamos no deserto da crise financeira, quando caminhamos no deserto da crise conjugal, quando caminhamos no deserto da enfermidade, que deserto terrível, que castiga esse, o deserto da enfermidade, que infelizmente muitos de nós temos provado nesses últimos tempos.
Quais os desertos que você tem enfrentado nesses últimos tempos? A segunda razão da crise se instalar na nossa alma, a razão do desequilíbrio das nossas emoções, está no fato de que muitas vezes nós damos ouvidos aos críticos da fé. O versículo 3 e o versículo 10, o salmista repete a mesma expressão, ele dizendo assim: eu tenho chorado dioturnamente, enquanto ao meu redor as pessoas estão dizendo: e o seu Deus, onde está? Eu tenho chorado dia e noite, enquanto as pessoas ao meu redor não me oferecem apoio, pelo contrário, criticam a minha fé, criticam a minha esperança. O salmista está aqui vivendo o desafio de selecionar as coisas que ele está ouvindo. É por isso que ele compartilha aqui 2 vezes, de inimigos e de pessoas, de adversários que o insultavam, dizendo: e a sua fé? E o Deus que você confessa ter? Mas você não é aquela pessoa que está sempre na igreja. Como é que você está vivendo essa crise agora? Quando damos ouvidos a esses críticos que se colocam no nosso caminho, pode chegar na nossa vida a instabilidade da alma. O versículo 4, o salmista está lembrando que outrora ele tinha uma caminhada de fé exultante, entusiasmado, vibrante. Então ele diz aqui: eu lembro destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como no passado eu caminhava com o povo de Deus alegre, quando eu ia com o povo de Deus para a casa de Deus, em gritos de louvor, de alegria, em gritos de celebração. Eu lembro que esse tempo já ficou para trás. Quando diminuímos a nossa caminhada da fé, nos tornamos suscetíveis a problemas emocionais. O versículo 5 e versículo 11, o salmista fala da espera, a ansiedade. Há momentos em que a sua alma luta contra a espera. Talvez você esteja vivendo um tempo assim, em que você esteja orando, buscando a Deus, esperando uma resposta e ela não vem. E o seu coração já começa a ser tomado por uma certa ansiedade. O salmista viveu esse drama. O desequilíbrio emocional em função da ansiedade. O versículo 7 disse que, em função das dificuldades, o salmista adotou uma perspectiva negativa e fatalista da vida. Ele diz assim: eu sinto a minha alma batida, eu lembro dos tempos das terras do Jordão, do Monte Hermon, do outeiro de Mizar, mas olha, as coisas estão indo de mal a pior. Um abismo chama outro abismo, no fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. O salmista aqui está olhando para a vida de uma forma bem negativa e pessimista. Para ele a vida era assim, um problema após o outro e um problema cada vez maior do que o outro. O versículo 7 também, essa expressão de um abismo chama outro abismo, significa que os problemas estavam intensificando. Não veio um só não, vieram vários de uma vez. Quando os problemas se intensificam, nós estamos sujeitos a ter momentos de instabilidade emocional. Problemas ao mesmo tempo no casamento, problemas na saúde, problemas na vida financeira. Você já deve ter ouvido alguém compartilhar isso, né? Ele compartilha um problema e diz assim no final: e ainda pior, somou-se a esse problema esse, aquele e aquele outro. Versículo 9, o salmista adota também uma visão incoerente
a respeito de Deus e das ações de Deus. Ele está dizendo para ele mesmo: Deus me abandonou. Veja o que diz o verso 9: Senhor, o Senhor é a minha rocha, por que o Senhor se esqueceu? Por que o Senhor se escondeu de mim? Por que o Senhor me vê lamentando, me vê oprimido pelos meus inimigos e não faz nada? Veja que o desequilíbrio emocional levou o salmista a essa visão incoerente de Deus. O versículo 9 diz que também ainda ele não tinha resposta das suas orações. Falta de respostas diante das lutas. Talvez você já esteja vivendo um momento assim. Muitas lutas, você está orando, esperando, e até agora não veio a resposta. São coisas que podem gerar instabilidade emocional. Por conta disso, o salmista chorava o tempo todo. A Bíblia diz aqui, o texto no versículo 3, diz que ele se alimentava das lágrimas. Parou de se alimentar e estava só chorando. Não dormia, tinha insônia. Não tinha vontade de louvar a Deus. O verso 4, ele lembrava dos tempos de louvor, de adoração do passado, mas do presente ele não tinha vontade de louvar a Deus. O verso 5, o verso 10 e o verso 11, ele está vivendo um tempo de depressão. Por que estás abatida a minha alma? Abatimento da alma. A depressão atinge o humor, atinge o apetite, atinge o sono, traz sentimento de culpa, de desamparo, diminui o nosso desempenho nas diversas áreas da nossa vida, temos dificuldade de nos concentrarmos e chegamos até a pensar em morte. Desequilíbrio emocional. Versículo 7, o salmista foi tomado por um sentimento de desesperança, tristeza profunda. E o verso 8 e 9 nos mostra que, de fato, ele foi tomado por uma instabilidade emocional. Esmigalham-se-me os ossos, e os meus adversários estão constantemente me insultando. O que fazer? O que fazer diante de crises assim, de momentos de instabilidade emocional? Como preservar as minhas emoções em tempos difíceis? Como cuidar das minhas emoções? O que este salmo me ensina a respeito desse cuidado tão necessário, o cuidado das emoções? Em primeiro lugar, entenda que todas as suas necessidades, inclusive as necessidades emocionais, serão supridas no seu relacionamento com Deus. Isso é algo que você precisa admitir, isso é algo que você precisa entender. Tratar o seu relacionamento com Deus é o remédio para lidar com as emoções. Quando estamos ligados na fonte que é Deus, nós temos o recurso que precisamos para lidar com fatores que nos estressam tanto. Você já sentiu necessidade de mais poder? Você já sentiu necessidade de mais entusiasmo, de mais vigor, de mais força, de mais alegria, de mais vida? E tudo isso que nós precisamos, sobretudo em tempos difíceis, vem de Deus. O relacionamento com Deus, Deus é a fonte de poder. Entenda e compreenda a sua necessidade de Deus. Comece por aí. Comece pelo seu relacionamento com Deus. Em segundo lugar, abra o seu coração diante de Deus. Desenvolva esse exercício, essa capacidade de se abrir diante de Deus e de falar para Deus. O nosso Senhor Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Abra sua alma perante Deus.
Nós não temos muito hábito de fazer isso, temos dificuldade em admitir e temos dificuldade em falar das nossas angústias, dos nossos medos. E talvez você até não tenha alguém agora por perto para falar sobre elas, mas Deus está aí pronto a ouvir você. Deus está aí pronto, sempre com você, para ouvir as suas angústias, os seus medos, os seus temores. Ele mesmo está dizendo: venha a mim, e você vai encontrar alívio. Abra o seu coração, questione a sua alma. O salmista diz: por que estás abatido a minha alma? Ele faz uma pergunta para ele mesmo, uma pergunta tão importante. Ele está aqui buscando discernimento. Qual é a razão dessa crise? Qual é a razão da sua instabilidade emocional? Porque as suas emoções estão assim como uma montanha russa, volúveis demais. Tem dia que você está super animado, tem dia que você está depressivo. Porque essa inconstância, esse vai e vem, de forma tão abrupta? Por que estás abatido, ó minha alma? Quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, uma das coisas que o Espírito Santo traz é discernimento, para nós entendermos um pouco sobre a origem das nossas crises e como lidar com elas. Questione a sua alma. Espere em Deus. Espera em Deus, continue confiando em Deus, persista em confiar em Deus. O Deus revelado nas Escrituras Sagradas, o Deus que eu creio que você crê, é o Deus dos impossíveis. Descanse na providência divina. Há coisas que Deus espera que você faça, meu querido, mas há coisas que só Deus vai fazer. Espere, descanse, se aquiete na presença de Deus. Em comunhão com Deus, a nossa alma se aquieta. Em comunhão com Deus, a nossa alma encontra descanso. Espere em Deus, descanse na providência, confie, tudo está debaixo do controle de Deus. Resista, não se entregue ao sofrimento. Esse é um tempo em que nós precisamos resistir, não dar vazão demais às nossas fraquezas, ou não permitir que elas ocupem muito os nossos pensamentos. Não permita que a sua mente seja muito ocupada com esses pensamentos negativos. Resista. Resista. Não se entregue ao sofrimento. Lembre-se, você é habitado pelo Espírito de Deus. E Ele dará a você condições de vencer. Traga à sua mente os bons momentos passados, as experiências que você teve com Deus. É dessa forma que Deus fará você recobrar o ânimo. Lembra daquilo que o profeta nos ensinou? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A sua fidelidade não tem fim. O que o profeta está fazendo? Olhando para trás e relembrando os feitos de Deus na sua vida, como Deus foi fiel, como Deus foi bom na minha vida. Traga à sua memória esses momentos e deixe que Deus reavive a sua fé. Reafirme para você mesmo o amor soberano de Deus. Isso é tão importante para a nossa vida, querido. Deus nos ama independente de qualquer situação e de qualquer coisa. O amor de Deus por nós não muda. Deus derrama o seu amor em nossos corações. Romanos capítulo 5 fala assim, que Deus derrama diariamente amor em nossos corações. Eu queria terminar este momento de reflexão e perguntar a você, como que estão as suas emoções? Como que estão? Você tem conseguido
estabilidade emocional nesses tempos difíceis. Eu espero que essa palavra tenha trazido para você bom ânimo, direção. Eu espero que o Salmo 42 tenha trazido alento para você e mostrado para você a verdadeira esperança. Curve a sua fronte para nós orarmos. Feche os seus olhos que eu quero orar com você. Lembra você que todos nós estamos no mesmo barco. Temos sido afligidos em todos os aspectos possíveis nesse tempo. Esse é um tempo de nós nos ajudarmos mutuamente. Talvez você esteja vivendo um tempo assim de tranquilidade, de quietude da alma, mas muitos não estão. Ore por estes agora, que estão vivendo tempos difíceis. Curve a sua fronte e ore comigo. Senhor Deus, Pai de bondade, Pai de misericórdia, ninguém como o Senhor conhece as nossas angústias, ninguém como o Senhor conhece e entende os nossos medos. O Senhor sabe que a nossa estrutura é pó. Ninguém conhece as nossas vulnerabilidades como o Senhor. E por isso, diante do Senhor, nos colocamos assim como somos e te suplicamos, Senhor, fortaleça a nossa vida. Fortalece, ó Deus, o nosso ser. Fortalece as nossas emoções. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa trazer essa estabilidade aos nossos corações, essa estabilidade tão necessária para esses dias. Que a minha alma, que a sua alma, meu irmão, encontre essa satisfação em Deus. Que Deus seja para você este equilíbrio, que Deus seja para você essa âncora que sustenta a sua embarcação no meio da tempestade. Em nome de Jesus, eu quero orar e pedir a Deus que se manifeste na sua vida, em nossas vidas, agora. Sê conosco, Senhor. Abençoa os meus irmãos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você com uma semana cheia de muitas vitórias. Na quarta-feira a gente retorna para mais um tempo de estudo da Palavra de Deus, falando sobre os fundamentos de uma vida bem-sucedida. Toda quarta às 19h30. Feche os seus olhos mais uma vez e nós encerramos esse culto com a bênção de Deus. E agora, meus irmãos, que a graça maravilhosa de Jesus, as consolações, o poder e a unção do Espírito Santo seja derramada abundantemente sobre os meus irmãos agora e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe com a semana cheia de vitórias.